Então, acho que a gente está indo claramente nesse caminho. E a Ucrânia? A Ucrânia está afim de integrar a Rússia? Cara, a Ucrânia realmente é um país que hoje está um pouco fora das esferas de influência, e isso é um perigo para um país, porque a Alemanha, por exemplo, queria fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, queria integrar a OTAN. Depois do fim da Guerra Fria, a Polônia também foi para esse lado. A Ucrânia, na verdade, é um país muito novo, independente faz 30 anos só. A capital ucraniana foi a primeira capital russa. Então, os dois países estão muito conectados. Entendi. Entendi. E a capital só depois ela migrou de Kiev para Moscou. Então, o Putin sempre fala, não, a Ucrânia não é um país independente, somos irmãos. E, de fato, muitos líderes... É muito comum você ter um pai ucraniano, uma mãe russa, etc. Ou seja, tem muita conexão. O povo é muito conectado. Mas hoje é um país independente. E tem muito ucraniano que prefere não ser dominado pela Rússia. O país, na verdade, está dividido no meio, e a parte ao leste tem uma forte presença de pessoas que falam russo em casa, que têm até uma certa simpatia com a Rússia. E do outro, é uma população que prefere estar mais próxima à Europa. E nas eleições você vê claramente que essa divisão existe. E ao longo dos últimos anos sempre teve um pouco um presidente pró-russo e, às vezes, um presidente pró-Europa, pró-Estados Unidos. E, obviamente, as duas potências, por meio de financiamento de campanha, assessoria política, envio de armamentos, etc., busca influenciar esse país que está um pouco exposto nesse momento. Entendi. O que tem de tão legal na Ucrânia para o russo querer tanto aquele território? Cara, cultura, né, mano? Será a capital do país uma época. Mas é só isso? Não tem dinheiro envolvido? Olha, tem a parte cultural, mas, como eu falei, a Rússia quer ser uma grande potência. E ela é, na verdade. E o colapso da União Soviética foi um grande trauma. Agora, tem duas formas de lidar com trauma. A Alemanha também queria ser uma grande potência, colapsou, foi ocupado por outras potências em 1945. Né? Todos os alemães sabem dessas imagens dos russos e americanos chegando em Berlim, na capital. Poucos anos depois do Hitler prometer controlar toda a Europa. E a Alemanha contentou-se com um outro papel. Hoje a Alemanha é uma potência pacifista. O exército da Alemanha é muito pequeno. Quando a Alemanha foi chamada para participar da guerra no Afeganistão, eles toparam, mas depois se deram conta que não havia avião de transporte para levar as tropas para o Afeganistão. Ou seja, não tem umas forças armadas sérias. Nenhum general dá pitaco na política alemã, ninguém quer saber. E a Alemanha gostaria de deixar os assuntos mais tensos militares para outros países. Então, eles não querem mandar... Então, houve aí uma mudança que a população alemã aceitou que o plano de dominação mundial fracassou, ainda bem, e também porque não tinha outra escolha, estava ocupado. Aceitou que a partir de agora a Alemanha seria talvez uma potência econômica, mas jamais uma potência militar. A Rússia também passou por um processo de colapso, de muita humilhação. Era uma grande potência e o Gorbachev, que iniciou o processo de abertura, depois basicamente decretou o fim da União Soviética, é visto como um cara que, enfim, deixou um legado terrível, né? Porque o experimento democrático na Rússia fracassou. O início dos anos 90 na Rússia foi um caos total, um caos horrível. Tem um amigo russo mais velho que esteve na Venezuela recentemente, que atualmente é um país meio anárquico também. Ele falou, olha, esse aqui é igual Moscou em 93. Muita grana, zero polícia na rua, não tem regra. Havia muita máfia, era perigoso mesmo, havia assassinato de empresário, jornalista, era um caos de político. E aí veio o Putin e falou, gente, vamos reerguer essa nação.
porque o sucessor do Gorbachev era o Yeltsin, que era um alcoólatra, que inclusive tem um momento chave quando ele encontra o Clinton e tem uma conferência de imprensa e o Yeltsin tá bêbado naquele momento e faz piada, etc. E assim, o Clinton ri na cara dele. E para os russos é horrível, cara. Era uma grande potência nuclear, muito respeitada, temida no mundo. E aí havia um palhaço lá que está entregando toda a Europa Leste para os americanos. Aí o Putin vem e diz, chega com isso, vamos nos reconstruir. E apesar do russo médio ser... Desculpa a minha ignorância, mas como é que o Yeltsin sai e entra o Putin? O Yeltsin, na verdade, escolhe o Putin como sucessor e o Putin inicialmente ganha a eleição nos anos 90 e assume o poder em 99. E aí, aos poucos, ele encerra o experimento democrático na Rússia. Hoje não tem uma oposição séria, várias lideranças da oposição foram assassinadas, alguns super perto do parlamento. Mas o Putin, eu até diria hoje, numa eleição livre, talvez até ganharia, porque... Ele é popular lá. Trouxe ele o é popular. respeito. Uma das primeiras coisas que ele fez é adotar novamente o hino da União Soviética, né? Ou seja, uma pessoa que diz, olha, a Rússia merece ser uma grande potência e, portanto, a gente precisa de segurança nas nossas fronteiras. Então, quando você pergunta por que a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da zona de influência dos Estados Unidos, é porque se um dia a Ucrânia fizer parte da OTAN, isso quer dizer que os Estados Unidos podem colocar mísseis, por exemplo, na Ucrânia, que chegam em Moscou em uma questão de minutos. Nos anos 60, a União Soviética tentou colocar mísseis em Cuba e quase deu a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque representou um risco existencial à integridade territorial dos Estados Unidos. Inaceitável para uma grande potência. Se você é uma potência pequena, faz parte. Né? Se você sei lá, a Finlândia ou aí você está muito perto da Rússia, é uma situação desconfortável, mas não tem o que fazer, basicamente. A Rússia, por outro lado, considera essa presença, essa fronteira com a OTAN inaceitável. Ela quer sua própria zona de influência. Então, isso eu não acho que a maioria da população russa hoje quer um confronto com a Ucrânia, mas claramente acha que o comportamento dos Estados Unidos, né, de tratar a Rússia como um país menor. Eu lembro que em 2012, na campanha presidencial, houve um debate entre o Romney e Obama, né, que Obama ganhou em 2012. E num debate assim, o Romney uma vez falou: a Rússia é um grande inimigo. E todo mundo riu dele e falou: a Rússia, sério? A Rússia é uma pequena potência, a Rússia já era. E aquilo repercutiu muito na Rússia, falando: olha, eles estão rindo da gente. Então, vamos aos poucos retomar. Agora, a Rússia acumulou tanta reserva internacional agora por exportar gás, que ela chegou num ponto em que ela não depende mais tanto, ela não sofreria mais tanto se houver sanções severas dos Estados Unidos. De embargo. Porque ela vende muito gás para a China. Caixa, tem dinheiro em algum 600 lugar. bilhões. Então, sanções seriam muito ruins para a Rússia, mas não quebraria o banco. Ele usaria esse fundo de 600 bilhões para... E aí, então, o fato disso acontecer agora não é coincidência. Agora, a Ucrânia tem uma base industrial importante. Os russos jamais pensaram, os soviéticos, de que a Ucrânia seria um país independente. Tinha armas nucleares lá, tinha uma grande indústria que é fundamental para a União Soviética. E tem uma região que produz muito trigo. A Rússia é responsável por 1/3 da exportação de trigo do mundo, então é uma superpotência. E com a mudança climática, cada vez mais terras na Rússia podem ser utilizadas para a agricultura, que antigamente era congelado permanentemente. E agora, com essa mudança, a Rússia vai se tornar um grande exportador de grãos. Agrícola, né? Porque a Sibéria, cara, tudo isso está aos poucos... A gente se fode com isso, porque vai ficar mais quente, aqui talvez vai ter lugares onde não vai... O Brasil pode
ser um dos grandes perdedores, porque o padrão de chuvas já muda, né? Uhum. E toda a produção agrícola brasileira precisa das chuvas da Amazônia. Então, se você tem um colapso lá, afeta a economia brasileira. A Rússia é um dos ganhadores, junto com o Canadá, que o Canadá também consegue produzir mais. Pode crer. Então, eu acho que sim, tem vantagens econômicas, mas, acima de tudo, é uma questão de segurança, que a Rússia não quer ter os militares, vamos dizer, de um outro bloco tão perto da Pior fronteira. que é tipo Wars mesmo, né, que você está jogando, né? Se ele não quer a fichinha ali. Porque onde está a maioria da população russa? Está perto da Europa. Então, se você vai para... aliás, é incrível, se um dia vocês tiverem tempo, é visitar a Sibéria, que, sobretudo no verão, é muito interessante. Você pode... A Sibéria vai... Aí, até do outro lado, a Rússia faz quase fronteira com o Alasca, né? Só que lá, ninguém mora lá. Na verdade, tem até um problema de migração chinesa, porque a China expande muito e, aos poucos, está comprando terras desse outro lado. Mas a maioria da população russa está perto de Moscou, perto da Ucrânia. Então, o fato de você ter uma presença americana lá atrapalha os russos muito mais do que a ascensão chinesa que, enfim, acontece lá longe na Sibéria. E a China é mais um provável aliado da Rússia do que os Estados Total. Unidos, né? E aí vem o grande problema, porque o que muita gente nos Estados Unidos diz? Botar sanções, se os russos invadirem a Ucrânia, por exemplo, tirar eles do sistema bancário internacional, impossibilitar que qualquer pessoa faça negócio com a Rússia. Isso para a China é excelente, porque a Rússia faz o quê? Vai ter que fazer negócio com a China. Então, sanções, eu, pessoalmente, acho que não dá muito sinal. Em Cuba, por exemplo... Pelo que você está dizendo aí, se houverem sanções à Rússia, quem fortalece a China. Claro, porque a Rússia vira mais dependente de outros atores, eles que não querem acima de fortalecer tudo, a China. E também, se você impuser sanções, o governo pode culpar qualquer problema apontando para as sanções. Dizer, a gente está super mal, mas é a culpa dos outros. É um pouco o que acontece em Cuba, Venezuela, Irã, todos são países onde você tem um fortíssimo nacionalismo, porque o governo pode dizer, a gente está numa grande batalha, e quem realmente sempre sofre mais com as sanções são os mais pobres, porque sempre tem um jeito de conseguir os produtos. Eu, alguns anos atrás, fui para a Coreia do Norte. Sanções, não dá para comprar nada a princípio. Aí, jantar com o governo, etc. Heineken, tudo. Por quê? Porque o cara chega, sei lá, da China. Dá um jeito, entendeu? Tinha tudo. Então, a elite política não sofre com sanções, porque sempre conhece alguém que conhece alguém, tal, que traz... Quem sofre é a galera mais pobre. Então, eu espero muito que essa não será uma das respostas do Ocidente, se tiver um conflito. Nesse jogo aí, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, o Brasil tem alguma parte nisso? Ou a gente está de espectador? O Brasil, acima de tudo, é espectador. Mas, em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, que é uma península que tem um significado super importante na história russa, onde a elite russa tirava férias, é o mais próximo que eles têm assim de uma região de veraneio, assim, basicamente, né, que tinha um potencial enorme de turismo. Eu fui alguns anos atrás e, enfim, a infraestrutura não é ideal, mas poderia se tornar um grande centro turístico. O que aconteceu? Os europeus impuseram sanções sobre os russos em resposta à invasão. E aí os russos começaram a impor sanções contra os europeus. E aí abriu uma oportunidade para produtos brasileiros. E eu fui para Moscou em 2015, e aí um colega de uma faculdade local me levou ao supermercado e disse, olha aqui a carne brasileira. Então, de fato, tinha muitos produtos brasileiros. Então, se tiver uma ruptura na relação econômica entre a Rússia e o Ocidente, a relação comercial entre Brasil e Rússia tende a aumentar. Mas não é muito, porque não são a Rússia não é uma economia tão grande assim. Agora, o Bolsonaro tem uma viagem marcada para Moscou no mês que vem. Se
tiver uma guerra agora, eu espero que o Itamaraty vai dizer, vamos aguardar um pouco, porque se isso de fato acontecer, os americanos e os europeus vão dizer, poxa... O Brasil se alinhando ali. De certa forma sim, porque você está prestigiando, né? Você está fazendo uma visita de Estado, que o Bolsonaro está nem aí. Ele quer viajar porque ele precisa fazer uma viagem igual ao Lula, que foi recebido como um grande Quer se chefe de mostrar Estado. como presidente, né? Então, eu espero que ele tenha um pouco de paciência, porque isso pode atrapalhar um pouco a relação do Brasil, acho que com os Estados Unidos e com a Europa também. Mas será que não é legal para o Brasil... Eu não manjo nada, mas será que não é legal para a gente estar sendo amigo da China, já que eles são a próxima grande potência? Total, não, precisa. O Brasil, por estar muito longe, tem um potencial de ser amigo da China, da Rússia, da Europa e dos Estados Unidos. A gente não tem fronteiras, não é? A gente não é... Exato. Então, assim, o pior que o Brasil pode fazer é importar essa nova guerra de potência. Então, se você é de esquerda, se é pró-China, se você é de direita, se é pró-Estados Unidos... Não importa. O Brasil pode ser amigo de... Né, pode manter uma ótima relação com Cuba, Venezuela, com os Estados Unidos, com os países europeus, com os países africanos. E usar isso como oportunidade, Exato. né? Por isso, por exemplo, assim, agora tem um debate se o Brasil entra na OCDE, que é um grupo de países, acima de tudo, europeus, mais ricos. Está começando a ter também participação latino-americana, mas, acima de tudo, são países ocidentais. Tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens, mas o que eu sempre digo, o Brasil pode fazer parte desse grupo e também pode fazer parte do grupo BRICS. É o único país do mundo que tem essa capacidade de, a princípio, estar bem em todos esses palcos. Né? Não é visto como 100% ocidental, também não é anti-ocidental. Tem um potencial enorme. Todo mundo quer ter uma boa relação, a princípio, com o Brasil, porque o grande problema das próximas décadas não é a pandemia, é a mudança climática. E se você... Vamos dizer, a voz do Brasil vai ser muito importante. Né? A gente precisa de gente hábil para conduzir isso daí, né? Mas é uma grande oportunidade também. O Brasil tem uma matriz energética excelente, muitos renováveis. Então, consegue também pautar a agenda, pedir algo em troca. Né? O que isso, na verdade, um governo... Acho que seja qual for o próximo governo, eu acho que tem uma chance aí enorme de pedir coisas e utilizar, vamos dizer, todo o tema da Amazônia, etc., na hora de negociar acordos comerciais ou apoio econômico também para isso. Entendi.